Além da Bíblia, título da nova série documental da Fatos Desconhecidos, que já está disponível em nosso canal no YouTube. Acesse e confira. O Nordeste brasileiro foi palco de incríveis histórias e abrigou lendas vivas presentes no imaginário do povo da região. O cangaço e a figura de Lampião são bastante conhecidos. Mas você já ouviu falar do lendário Vingador do Sertão da Serra Talhada? Hã? Eu sou o Ivan Lima e eu vou te contar tudo sobre Vilmar Gaia, o Justiceiro de Pernambuco. As informações apresentadas aqui foram retiradas de uma densa pesquisa feita pelo autor e pesquisador da história do Nordeste, Rostam Medeiros. Para começar a explicação da história do pistoleiro que aterrorizou Serra Talhada, precisamos voltar para as terras nordestinas de 1970. Era um ano de seca e muita dificuldade para a população pernambucana em plena ditadura militar. O governo federal havia criado um programa de pequenas obras para empregar trabalhadores rurais chamadas de frentes de emergência. Não era o emprego dos melhores. Além disso, colocava os trabalhadores em uma forte dependência com o Estado. Mas eles não tinham outra escolha. Uma dessas obras ficava próxima ao município de Serra Talhada, em Pernambuco, na região de Pajeú. A obra visava a melhoria da estrada que passava pela comunidade de São João dos Gaia. A maioria dos empregados ali pertencia à família Magalhães, considerada tradicional e honesta na região, apesar de pobre. Adivinha qual era o apelido dos integrantes dela? Eles eram chamados de Família Gaia, ou os Gaia mesmo. É difícil explicar a origem do nome, porém, dizem que é por serem descendentes de portugueses, que eram do município lusitano de Vila Nova de Gaia. No dia do pagamento, o funcionário responsável era escoltado por 2 policiais, Adalberto Clementino e Alberto Cipriano. Na hora de entregar o reduzido salário, o funcionário acabou se desentendendo com Edmundo Gaia, considerado líder da família e dos trabalhadores. O soldado Adalberto foi, então, realizar a revista de Edmundo, com o intuito de prendê-lo caso ele tivesse uma arma de fogo. Foi aí que as coisas começaram a esquentar. O policial empurrou de propósito Edmundo durante a revista e o trabalhador revidou. Como resultado, o soldado Adalberto ficou ainda mais nervoso e desferiu um forte soco no rosto de Edmundo. Um outro empregado, chamado Cícero Gaia, tentou apartar a briga, mas acabou baleado pelo outro policial, Alberto Cipriano. A partir daí, começou uma intensa briga com um tiroteio. Mesmo que os Gaia estivessem apenas com facões, conseguiram matar os 2 policiais. Logo após tombarem os soldados, os trabalhadores fugiram do local e simplesmente sumiram. Serra Talhada começaria a presenciar, deste momento em diante, uma longa e forte desavença entre a polícia e os Gaia. Claro que a polícia queria descobrir o paradeiro dos foragidos, por isso foram atrás de seus familiares. O restante dos Gaia, que não fugiu, era formado basicamente por mulheres, idosos e crianças. Mesmo assim, os soldados não tiveram dó e faziam de tudo, até tortura e espancamento, para descobrir onde estavam os sumidos. Ameaçaram, inclusive, Francisca, que estava grávida, de ser sangrada caso não cooperasse. Quem passou a ajudar os Gaia nesse momento foi um tio conhecido como João Batista Gaia. Ele era guarda da coletoria estadual, aposentado, e tinha participado de volantes
que caçaram Virgulino Ferreira da Silva, o lendário Lampião. Mas olha só que tristeza. O velho Batista Gaia era amigo de José Cipriano, que também tinha participado da caça Lampião e que era pai do assassinado soldado Alberto Cipriano. José Cipriano não gostou de saber da participação de João Batista no caso. O fato é que em julho de 1971, o velho Batista foi assassinado com tiros, facadas e uma cacetada na cabeça. Isso aconteceu quando Gaia estava com uma prostituta chamada Ina. Algumas versões diziam que o autor foi José Cipriano, mas os membros da família Gaia não viram ninguém ser condenado ou sequer preso pelo caso. E é aí que entra em cena Vilmar Alves Magalhães, o Vilmar Gaia. Sabe qual a relação dele com isso tudo? Vilmar era filho do Batista Gaia. Vilmar era uma figura típica da região do Pajeú, nascido e crescido ali. No momento do assassinato, encontrava-se no estado de São Paulo, mas assim que soube da morte do seu pai, retornou para a Serra Talhada em busca de vingança. Até aquele instante, Vilmar Gaia nunca tinha tido problemas com a justiça. Na verdade, ele queria ser policial. Já havia tentado entrar em um batalhão da cidade de Salgueiro e ainda estava inscrito em um novo exame de admissão em Pernambuco, mesmo estando em São Paulo. Porém, a demora na resolução do caso o deixou irado e o fez chegar à seguinte conclusão: faria justiça com as próprias mãos. Primeiro, Vilmar Gaia teria descoberto a participação dos soldados Natalício Nunes Nogueira e Luiz Gonzaga Mendes, e que a guarda destes era feita pela família Ferraz. Outra versão aponta que a prostituta Ina havia traído Batista Gaia por dinheiro, mas tinha se arrependido e contado tudo para Vilmar. Bem, 1 ano e meio depois do crime, ele conseguiu atingir seu primeiro alvo. Gaia matou com um tiro na testa Arnaldo Cipriano, outro filho do velho José Cipriano. Vilmar Gaia nunca chegou a negar o próprio crime e dizia que faria de novo se tivesse a chance. Abre aspas para o justiceiro: se Arnaldo Cipriano fosse vivo, eu o mataria novamente. Ele foi um dos assassinos de papai e eu o escolhi para mandá-lo para o inferno em primeiro lugar. Só que se engana quem pensa que todos os policiais o odiavam. Muitos até gostavam dele e o protegiam, o que gerava uma grande desavença pelo município de Serra Talhada. Em junho de 1974, Vilmar Gaia foi a uma festa junina, acompanhado de amigos policiais. Lá, começou a dançar com uma certa moça, e por algum motivo, aquilo gerou grande indignação do pessoal do local. O policial Pedro Inácio foi até Vilmar e pediu para que ele e seus amigos se comportassem. Já dava para perceber o que iria acontecer, não é? Nada mais, nada menos do que um tiroteio com 40 tiros, que terminou com o policial morto e vários feridos, incluindo o Vingador do Sertão. Acha que ele sossegou depois disso? Nem um pouco. 3 meses depois, mesmo respondendo ao processo da morte de Pedro Inácio, Vilmar estava livre, andando pelo povoado de Santa Rita. Foi quando bateu seu carro com o veículo do primo, Antônio Augusto Batista. Ao invés do diálogo, eles se resolveram na bala. Uma versão diz que Antônio foi buscar uma arma em seu carro e, por isso, o Vingador do Sertão o matou preventivamente. Na verdade, Vilmar Gaia quase matou outro primo nesse mesmo dia. José Augusto Batista, irmão de Antônio, chegou no local e foi recebido a tiros. Ele só não morreu porque fugiu.
José foi a um quartel e pediu ajuda da polícia, que mandou uma patrulha inteira para buscar o pistoleiro em uma casa onde estava escondido. E não é que ele ainda se deu bem? O soldado Natalício Nunes Nogueira, inimigo de Vilmar, por estar envolvido na morte do seu pai, entrou pela porta traseira da casa. Vilmar Gaia o alvejou e o soldado tombou morto. O justiceiro de Pajeú ainda conseguiu escapar da situação. A situação em Serra Talhada começou a ficar bem tensa. Com a morte de mais um policial, os oficiais aumentaram ainda mais a repressão sobre os Gaia, buscando sempre Vilmar. A própria família começou a se dividir por conta do assassinato de um primo. Alguns defendiam Vilmar Gaia, outros queriam sua cabeça. Não demorou para a família pagar caro pelos atos do assassino. Em 1975, Francisco Gaia, conhecido como Batinha, foi assassinado na porta de um cabaré. As informações diziam que ele já tinha sido revistado 3 vezes por policiais naquele dia. Vilmar Gaia não deixou barato. 2 meses depois, matou o soldado Luiz Gonzaga Mendes com um rifle calibre 44. O oficial era outro supostamente envolvido na morte do velho Batista Gaia. As notícias dos crimes chegavam a toda a parte do Nordeste, difundidas até pelo rádio. Vilmar era chamado de galã por algumas moças e havia canções em seu nome, além de cordéis escritos sobre suas histórias. Ele não tinha apenas fãs, mas uma grande rede de apoio em diversas cidades e fazendas. Com essa ajuda, mantinha-se escondido da justiça. Muitos dizem que havia se tornado mais um pistoleiro que ganhava dinheiro matando gente. Dependendo das fontes, sua contagem de mortes pode chegar a 35 pessoas. Vilmar Gaia negava quase todas, só tendo confirmado os assassinatos de Natalício Nunes, seu primo Antônio, o policial Pedro Inácio e seu inimigo jurado Arnaldo Cipriano. Foi bastante difícil, mas Vilmar Gaia chegou a ser preso em 1975 pelo capitão José Ferreira. Fugiu algumas vezes, mas foi capturado novamente. E tudo isso contribui ainda mais para a sua fama. Em 1977, seu advogado conseguiu um habeas corpus e Gaia teve de volta sua liberdade ao sair da cadeia de Caruaru. Pouco tempo de prisão para tantos assassinatos, não é? Bom, o mais incrível é que depois disso não há documentos ou referências de Vilmar Gaia. O homem simplesmente sumiu. Ninguém sabe do paradeiro do lendário Vingador do Sertão. Não sabemos se ele está vivo ou se morreu. O que sabemos é que sua história marcou profundamente a região do Pajeú e ainda é lembrada nos dias de hoje. Às vezes, a gente fica tão preso em histórias de outros países que esquecemos, não é? De olhar para coisas impressionantes da nossa própria terra. E aí, o que você acha? Para mim, essa história dava facilmente um ótimo filme, hein? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por sua companhia e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.